Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade ao assunto que começamos na semana passada, a Era Vargas, mas para a gente poder continuar, eu vou relembrar um pouquinho com vocês o que nós vimos na primeira parte do vídeo, ok? Bom, nós vimos então no primeiro vídeo sobre o golpe de 30, que é um golpe que Vargas vai organizar um governo provisório para dar fim à chamada República Velha, que foi uma consequência da crise econômica do café e da quebra da Bolsa de Valores de 29, lá de Nova York. Bom, os governos republicanos eles estavam convivendo com muitos problemas financeiros, que foram se agravando com o passar do tempo e que também contribuíram decisivamente para que o povo e também os militares ficassem muito insatisfeitos com esse período que ficou chamado de República da Espada. Eles então ensaiavam vários movimentos, né, planejavam vários movimentos que queriam romper com essa república. E os fatos que marcam esse período da República Velha são os seguintes, vou falar aqui rapidinho só para a gente poder relembrar. A agroexportação de apenas um produto, que era o café. A economia brasileira, né, ela era baseada apenas no café, então você tinha um risco aí com só um bem de consumo sendo produzido e tudo mais, que poderia levar a uma crise financeira. A urbanização e modernização das principais capitais brasileiras, como Rio, São Paulo, Minas, que eram grandes produtoras de café, a consolidação da indústria, o uso da mão de obra estrangeira, que, né, esses estrangeiros que vieram para trabalhar nessas indústrias, nesses campos de café, imigrantes assim de vários lugares, como por exemplo Itália, Japão, Alemanha, né, de maior concentração foram desses três países, mas a gente também teve de outros lugares. E vários conflitos, revoltas, como a revolta da Chibata, a guerra de Contestado, guerra de Canudos, vacina, enfim. Vários problemas, né, que desgastaram a República Velha tinham a ver com a situação econômica do Brasil. O principal fator foi a crise do café. A gente não pode esquecer disso. Então, com o fim do segundo reinado, a consolidação da República, essas características econômicas não se alteraram, não modificaram. O Brasil continuou agroexportador de apenas um produto, que era o café. Essa produção ficou nas mãos da grande oligarquia rural, que foi por muito tempo defensora do império, mas que depois passou a apoiar a República para não perder as suas regalias, não perder tanta coisa boa que eles tinham. Nós vimos também as divergências políticas, né? Então essa crise financeira no Brasil, ela se acentuava em vários pontos da política. A gente vai ter a questão da República do Café com Leite, em que você tinha, né, a alternância de ora era um paulista no poder, ora era um mineiro no poder. Então você tinha, né, os representantes do PRP, Partido Republicano Paulista, e os representantes do PRM, Partido Republicano Mineiro. E essa República do Café com Leite, essa política do café com leite, melhor dizendo, ela foi muito criticada não só pelo povo, mas também pelos militares. E também políticos de outros estados, porque eles se sentiam assim excluídos, né? Eles estavam sendo excluídos desse processo. E aí a coisa toda vai piorar, né? O pico aí, né, dessa coisa toda, a tensão toda vai ser no ano de 30, quando você vai ter eleições, e que então o substituto do então presidente Washington Luiz deveria ser escolhido nessa eleição. Só que a aliança entre os paulistas e os mineiros sofreu um grande golpe quando Washington Luiz resolveu apoiar o candidato Júlio Prestes, que pertencia ao PRP, era paulista. Só que, na verdade, quem deveria entrar no lugar dele seria um mineiro, não um paulista. Então, vai acabar acontecendo um rompimento, né, no acordo que era feito entre ambos os partidos. Os mineiros, então, vão se aliar aos gaúchos e aos paraibanos e vão lançar uma nova candidatura à presidência, né, uma nova figura à presidência, que vai ser o Vargas, representando o Rio Grande do Sul, e João Pessoa, que era representante da Paraíba. Então, ele vinha como vice-presidente João Pessoa e Vargas vinha como candidato à presidência do Brasil. Ambos, então, vão enfrentar o Júlio Prestes. Nessa coisa toda, Júlio Prestes, então, ele vai ser contestado pela chamada Aliança Liberal, que era liderada pelo Vargas e pelo João Pessoa. E aí eles vão, né, apontar várias acusações de fraude eleitoral, que vai gerar uma outra tensão política no Brasil. E a Aliança Liberal passa então a divulgar a ideia de que deveria haver um golpe de Estado para poder derrubar aquele regime da República Velha. Porque ele então estava apontando que era um regime corrupto.
E aí todos os estados, bem dizer todos, quase todos os estados do Brasil, participaram desse golpe, que teve grande apoio do movimento tenentista, principalmente lá no sul, no Rio Grande do Sul, aqui no Rio e também Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. E o que vai ser o estopim para esse golpe acontecer? Vai ser o seguinte: o João Pessoa ele foi assassinado por um rival político que se chamava João Dantas. Esse fato, então, a aliança vai poder atribuir esse atentado até então ao presidente Washington Luiz. Esse conflito, então, vai estourar sem a participação de São Paulo. Os militares, então, vão tomar boa parte do Brasil. Vargas vai ser empossado como presidente, né, de um governo provisório que deveria, então, estabelecer uma nova Constituição. E aí chega ao fim a política do café com leite e Vargas começa aí o seu primeiro período. Então, ainda relembrando, esse governo de transição, esse primeiro governo de Vargas, que vai de 30 até 34, Vargas defendia eleições diretas, defendia o voto censitário, mas também ele estava do lado dos militares, que foram os responsáveis por esse golpe de 30. E esses militares, eles queriam o quê? Um governo centralizado, sem participação do povo, além da intervenção do Estado na economia. A maior dificuldade que o Vargas teve nesse período foi uma dificuldade, assim, na questão da economia, porque era na crise econômica que já vinha desde a política do café com leite, a República da Espada. Então ele continuou sofrendo. E ele estava tentando manter o equilíbrio a todo custo para poder governar. Então ele sofria a pressão de um lado da classe média burguesa, tá? E do outro lado também você tinha essas pessoas que queriam um país democrático, enfim. Então a vida do Vargas foi um pouco assim tensa, né, no governo. A gente vai ter também o movimento constitucionalista de 32, que vai levar a uma nova Constituição em 34, tá? E aqui eu destaco para vocês os principais motivos que vão levar ao fim do governo provisório de Vargas, como, por exemplo, a crise gerada pela quebra da Bolsa de Valores de 29, lá em Nova York. O Partido Democrático Paulista, que tinha feito um acordo com Vargas, que para apoiá-lo, receberia em troca o governo do estado de São Paulo. Só que essa promessa não foi cumprida. Os democratas, então, se aliaram ao Partido Republicano Paulista, fortalecendo o movimento constitucionalista, em defesa de uma nova Constituição. Vargas, então, como atitude, ele convocou novas eleições, só que os seus opositores passaram, então, a acusá-lo que ele estava fraudando o processo eleitoral. Enfim, né? Essas coisas na política. A outra característica também que eu aponto para vocês é o voto direto e voto secreto para maiores de 21 anos, que até então, né, qualquer brasileiro maior de 21 anos, no caso só os homens votavam, mas a partir disso aí passa a ser o voto direto e secreto com a maior parte da população. Então, como é que vai ficar agora? Qualquer brasileiro maior de 21 anos, homem ou mulher, poderia votar, mas você ainda tinha um grupo que estava excluído, em que faziam parte desse grupo analfabetos, mendigos, padres e soldados. Então, de certa forma, esse processo eleitoral ainda era excludente. E para conduzir e fiscalizar o processo eleitoral vai ser criada a Justiça Eleitoral. Também cabia à Justiça Eleitoral empossar os deputados eleitos. Então, era de total responsabilidade desse órgão, no caso dos juízes eleitorais, né, a organização da eleição dos deputados para a Constituinte e a contagem dos votos. E aí também a gente vai ter, como eu falei para vocês, a nova Constituição de 34, em que vamos ter aqui os principais pontos, em que o Brasil continuava federalista, presidencialista, a separação do poder em 3 etapas, né, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Um grande apoio aos sindicalistas na Constituinte, em que várias mudanças aconteceram nas relações de trabalho, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas diárias, não podendo passar de 44 horas semanais, férias remuneradas, criação do salário mínimo, descanso remunerado aos finais de semana, enfim, vários direitos que o trabalhador tem hoje em dia que vão vir nessa Constituição de 34. A indústria, que vai passar a ser a atividade econômica mais importante do país, o investimento na educação básica, no ensino superior, onde ele vai incentivar que as crianças possam estudar, né? Ele, digamos assim, até meio que vai ser obrigatório, né, que as crianças fossem para a escola para ter esse ensino primário, ensino básico. E se os pais
não levassem as crianças para a escola, esses pais eram punidos, certo? Então, relembrando aqui o que nós vimos na semana passada, agora a gente vai continuar entrando aí na próxima fase do governo Vargas, que vai ser o período em que a gente chama de frentes políticas no governo de Vargas, que vai ser de 34 até 37. Esse período que vai de 34 até 37 nós chamamos de governo constitucional. O governo Vargas, ou a era Vargas, que é assim que a gente mais utiliza, a gente mais chama, vai se dividir em 3 etapas, em 3 fases. O governo provisório, que vai de 30 a 34, que é através do golpe de 30 que ele chegou ao poder. O governo constitucional, que vai de 34 a 37, e o Estado Novo, que é de 37 até 45. Tá? Então a gente vai estar falando desses 3 primeiros períodos aí, né? Já falamos uma parte na semana passada e a gente continua falando agora, né, nesse segundo vídeo aqui. Bom, durante esse governo provisório, então, Vargas teve que conviver com muitas divergências entre fazendeiros e industriais. Eles faziam parte da elite, do setor médio da sociedade brasileira, além também dos militares. Então, depois que passou esse período, ele começou então com o seu governo constitucional, 2 outros grupos políticos começam então a ter, né, problemas entre si, se tornam rivais. E ao mesmo tempo eles começam também a contestar o governo Vargas. Que grupos foram esses? A Ação Integralista Brasileira, conhecida como AIB, que era fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, conhecida como ANL, que era formada pelos comunistas e tinha como líder o Luiz Carlos Prestes. Os 2 grupos defendiam ideias e concepções completamente diferentes. Então isso aí não ia dar muito certo, né? Bom, a gente começa então falando sobre a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Ela então era liderada pelo presidente do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que era o Prestes, tá? Então esse grupo ele reunia socialistas, qualquer pessoa que defendesse a superação da luta de classes, um governo proletário, o fim da mais-valia, enfim, atacavam a polícia liberal, criticavam o capitalismo, acusavam os Estados Unidos e a Inglaterra de serem imperialistas e de interferirem na economia, na autonomia dos países que na época eram chamados de terceiro mundo, como o Brasil, por exemplo, né? Em outras palavras, digamos assim, as nações subdesenvolvidas, tá? Além também da questão externa, a ANL ela defendia reformas fundamentais, como a reforma agrária. O que é isso? A redistribuição de terras para acabar de vez com os latifúndios dos fazendeiros, né? Aqueles homens ricos com grandes propriedades de terra, explorando a população. Isso aí a gente viu quando a gente fala, né, do primeiro período ali da República pós República da Espada, na República Oligárquica mesmo, né, dos grandes fazendeiros de café, que nós vamos chamá-los de coronéis, a questão do voto de cabresto, o coronelismo, né, que eles vão usar o seu poder para que pudessem conseguir o que queriam, ter o poder nas suas mãos, o voto de cabresto em que eles compravam, né, obrigavam as pessoas a votarem nos seus candidatos, enfim. Então toda essa máfia, digamos assim, nesse grupo que era envolvido com essa galera, eles vão contestar isso também, né? Porque o poder, as grandes propriedades de terra ficavam apenas nas mãos desses fazendeiros. Eles também vão exigir uma reforma econômica para que pudesse proteger a indústria e o mercado interno, diminuir a entrada de capital externo, capital estrangeiro, uma reforma educacional para poder valorizar a educação pública e que ela fosse universal, laica e de qualidade. O que isso significa? A mesma educação para todos, laica, não tinha, né, não deveria ter nenhuma relação com questão religiosa e, obviamente, de qualidade, independente da condição financeira da pessoa. E também uma reforma política, para que pudesse ter mais participação popular, o fim da corrupção, a liberdade de atuação dos partidos políticos. Então, a ANL ela vinha defendendo muita coisa. Esse grupo ele cresceu bastante e começou a ter o apoio de muitos operários, mas também dos militares, inclusive oficiais, que ainda guardavam mágoas da aproximação que Vargas teve com a oligarquia agrária brasileira. Então, Vargas acabou tornando a AIB, como o PCB, grupos irregulares, ilegais, tá?
Então ele vai tornar esse o AIB, não é a ANL não, tá? AIB e o PCB como grupos ilegais. Só que em contrapartida, ele vai organizar um apoio, com o apoio, né, dos militares, uma revolta que partiria dos próprios quartéis para derrubar o governo Vargas, que vai receber o nome de Intentona Comunista. A única vitória que esse grupo teve foi no Rio Grande do Norte, lá no Nordeste do Brasil. Depois, então, eles sofreram muitas derrotas e as tropas federais, seus partidários, enfim, foram perseguidos, torturados e assassinados. O autoritarismo, então, passou a predominar, o que acabou facilitando que as ideias fascistas pudessem, então, tomar corpo, digamos assim, né? Pudessem, então, ganhar forma, ganhar vida. E aí, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, ela passou, então, a ser formada por pessoas de ultradireita,